Sejam bem-vindos ao podcast Negócios Sustentáveis. Hoje vamos falar de soluções voltadas para o tratamento de resíduos. Meu nome é Matheus Forte e ao meu lado está Eduardo Matos. Bom, sejam bem-vindos. E o nosso convidado de hoje é o Eduardo Porciúncula. Eduardo é engenheiro gerente geral da Verdera, que é uma unidade de gestão e destinação sustentável de resíduos da Votorantim. O Eduardo possui formação pelo INSPER, FGV e UFPR, sólida experiência em soluções de economia circular e coprocessamento de resíduos industriais. E é também membro do comitê curador do ESG Summit Brasil, sendo reconhecido aí como uma liderança estratégica na integração de inovação, sustentabilidade e gestão de resíduos no setor industrial brasileiro. Então, Eduardo, muito obrigado aí pela tua presença aqui no nosso podcast. E já para que o nosso público entenda bem, explica um pouco o que é o coprocessamento, como funciona e o que esse processo tem a ver com a empresa, a Verdera mesmo, que é do Grupo Votorantim. Legal. Agradeço o convite aí. Acho que é muito bom poder estar aqui com vocês para a gente bater esse papo. Mas falando do coprocessamento, o coprocessamento não é uma tecnologia nova, né? O coprocessamento ele existe no Brasil desde a década de 90, quando a Votorantim foi pioneira nessa tecnologia. E o que consiste basicamente o coprocessamento? É você destinar um resíduo aproveitando o conteúdo energético dele. Então você usa essa energia que você contém dentro do resíduo para produzir o cimento, né? Então a finalidade, né, final é você gerar energia para a produção de um outro produto. E acho que uma grande questão, né, que quando você fala da tecnologia do coprocessamento, é natural que todo o processo, né, que você tem aproveitamento térmico, você gera cinzas. No caso do coprocessamento, essa cinza ela é incorporada no próprio cimento com uma matéria-prima, né, sem alterar a qualidade, sem alterar nenhuma característica do cimento. Então é uma forma de você destinar resíduo, aproveitar, né, um conteúdo energético, sem gerar um novo passivo, né, de certa forma, né, é um movimento aí de circularidade completo, né, e produz um produto que vai iniciar uma nova cadeia aí na construção civil. Bacana. E a Verdera, acho que, né, só falando, né, do que surgiu a Verdera, ela vem, né, justamente para fazer essa gestão, né, de resíduos, para você amplificar essa gestão para a Votorantim Cimentos, né? A Votorantim Cimentos ela tem um plano de descarbonização, né? A gente está inserido no final, né, dentro do setor, né? O setor cimenteiro ele tem né, uma responsabilidade grande em relação a emissões de CO2, né? A produção de cimento, ela, né, no final é uma reação química que gera CO2. Então a gente opera em basicamente 3 frentes, né? Uma frente que é a frente, né, de redução na utilização de combustíveis fósseis, e a Verdera vem para trabalhar e apoiar a Votorantim nessa troca de matriz de combustíveis, né, por meio de combustíveis alternativos. A gente tem uma frente que é a parte de cimentícios, né? Então como que eu troco o clinker, né, por materiais cimentícios, por adições, né? E você tem pozolanas, escórias, né, sem alterar, obviamente, a propriedade, as qualidades do cimento. E tem uma terceira vertente, né, a indústria de cimento também intensiva em energia, né, que são energias renováveis. Então a gente opera nessas 3 frentes com o intuito de reduzir as emissões. Bacana. E hoje, qual é o tipo de resíduo que vocês estão recebendo para poder fazer o coprocessamento? Legal. O coprocessamento você pode fazer uma diferente gamas, né? Uma gama muito grande de resíduos. Então, hoje você tem desde pneus, que vamos dizer, a gente começou lá atrás, né, com pneus. Você tem a parte... O pneu, ele está na Política Nacional de Logística Reversa. O coprocessamento se enquadra como destinação? Ele é a principal destinação hoje, né, né, acho que o Brasil tem uma política muito bem estabelecida na logística reversa, né, dos pneumáticos aqui. E o coprocessamento, né, começou justamente na década de 90 com pneus para apoiar a logística reversa, e hoje é a principal tecnologia de destinação. Bacana. Você tem aproximadamente 60% dos pneus inservíveis no Brasil são destinados para a tecnologia do coprocessamento. Você tem a parte de biomassas, que, né, vamos dizer assim, você tem desde as biomassas tradicionais, como o cavaco, mas também toda a biomassa residual.
Depois a gente pode falar um pouquinho sobre alguns exemplos dessas biomassas. E os resíduos, né? Resíduos aí você tem desde resíduos industriais, resíduos urbanos, né? Resíduos perigosos, não perigosos, resíduos líquidos, resíduos sólidos. Então, a tecnologia hoje do coprocessamento ela permite você trabalhar com uma gama muito ampla de tipologias de materiais e resíduos. Eu acho que é interessante que até o pessoal que está nos ouvindo aí, né, a gente não está falando algo que está muito distante da realidade de todo mundo, né? Por exemplo, a Verdera tem uma parceria em Curitiba, né, com coleta de resíduos que não servem para reciclagem, que evita de ir para aterro sanitário, fazendo parte do processo, né, do coprocessamento. Exato. Né? Aqui a gente tem, né, falando, né, em Curitiba, a gente tem uma parceria aqui na direção de resíduos urbanos, né? Uhum. Então, todo resíduo proveniente, né, da coleta seletiva, ou seja, o que eu não posso reciclar, né, o rejeito das cooperativas, Queria né, para aterro. Que iam para aterro aqui, né, em Curitiba. Hoje eles são destinados para uma unidade de tratamento nossa, né, que fica em Itaperuçu. Essa unidade ela, né, transforma, assim, seleciona, transforma vamos dizer assim, esse rejeito em um combustível que é utilizado na nossa unidade, né, de produção de cimento em Rio Branco do Sul. Então digamos, é um projeto, né, que acho que Curitiba foi pioneira nesse processo, onde você deixa de destinar um resíduo para aterro, desperdiçando, né, uma propriedade que é a questão energética, e você passa a utilizar ele, né, como geração de energia para produzir um novo produto. Então, é um projeto, eu diria assim, que já tem, a gente já está trabalhando em outras capitais, mas tem como você escalar no Brasil inteiro para essa problemática de rejeitos, né, da reciclagem que sempre vai existir. Pois Uma parcela você consegue reciclar, outra é natural que você tenha, né, ou questões técnicas que impedem, né, ou questões financeiras que impedem a reciclagem. E você desviar para o aterro, desviar de aterro é uma política que vem sendo cobrada aí por quase que todos vamos falar assim, os players de mercado, né? Você ter um trabalho que você desvia, porque o aterro nada mais mesmo que seja controlado, é licenciado, tem os controles ambientais de forma correta, ele está lá, o resíduo, né, de certa forma fossilizado ali naquele ambiente, e tudo em volta do aterro ele vira um lugar de certo passivo regional, né? Então você transferindo isso para usando o coprocessamento, que nada mais é do que você transformar esse resíduo em energia e depois que vai transformar em um produto, fantástico. Eduardo, por exemplo, eu acredito que você tem que ter um controle de qualidade desse resíduo que está chegando, porque vamos falar, o fluxo convencional é você comprar um combustível com base em combustíveis fósseis, né, para queimar, que tem poder calorífico controlado. A partir do momento que vem resíduo, vem da indústria tal, do município, imagino que deve ser um desafio essa organização assim para fazer esse blend, né, para chegar na característica técnica para poder mandar para o forno. Exato, assim, né, o coprocessamento não é você pegar, né, o resíduo in natura e colocar dentro do forno. Ou seja, todo o material que chega, todo o resíduo que é captado, independente do setor, do segmento, se é urbano, se é industrial, se é perigoso ou não, ele passa por um processo de triagem, passa por um processo de preparo. Então você tem desde seleção, e a gente acredita, né, na complementariedade das tecnologias. Então por isso a gente fala, né, você falou antes, né, da política, né, o Brasil tem uma política, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos está completando 15 anos agora, que tem muita oportunidade ainda de evolução, mas ela deixa muito claro, né, como que você deve aproveitar as diferentes tecnologias, né, desde o desperdício, do reuso, da reciclagem, né, o aproveitamento energético, é onde a gente está. Então esse material ele vem, você separa, tem materiais, né, que você destina para reciclagem, então, né, materiais metálicos você não consegue pôr para dentro, né, do forno, então você destina para reciclagem, né, tem materiais que você não pode, por questões legais, utilizar, né, na tecnologia de coprocessamento, por exemplo, resíduo de serviço de saúde, então você tem que dar uma outra destinação, né, e o que efetivamente pode ser aproveitado, você prepara isso, né? Você tem questões de granometria, questões que a gente falou, uma série de indicadores técnicos. Você transforma esse resíduo num combustível para aí ele ser destinado num forno de cimento.
Então, esse é uma das necessidades, e a Verdera ela veio por causa disso, né? Então, hoje a gente tem uma unidade de tratamento, beneficiamento de resíduos para você poder produzir um combustível, né, que vai ser utilizado no forno. Bacana. E hoje vocês já têm um percentual de quanto que vocês, vamos falar assim, deixaram de comprar de combustíveis fósseis utilizando esse resíduo? Por exemplo, não sei se é por tonelada, por como que é a unidade de vocês, mas já corresponde a X% do meu volume de material que eu precisaria ter para poder queimar. A gente tem uma meta muito clara, né, com essa temática de substituição. Então, a Votorantim como grupo, né, globalmente, ela tem, né, o objetivo de chegar em 2030 a 53% de substituição de combustíveis fósseis. Então, esse é o nosso objetivo até 2030. E nós hoje estamos próximo a 35% de substituição. Então, esse é no Brasil especificamente, no sistema de grandeza e volume, isso aí corresponde a aproximadamente 1.300.000 toneladas de resíduos coprocessados. Eu acho que até para deixar claro assim para o pessoal, né, se você não está utilizando o resíduo, né, o que é o combustível? O que você está colocando lá para poder queimar? A indústria de cimento, basicamente, né, ela usa combustível fóssil. Né, petróleo. Coque de petróleo. Coque de petróleo. Né, no Brasil, o coque de petróleo né, em alguns países é o carvão, mas... Importa isso. 100%, grande maioria, né, não digo 100%, mas 95% é importado. Isso vem de alguma região fora do Brasil. Uhum. Imagina só o que você evita de emissões de logística para uma quantidade como essa. Exato. Para cada saco de cimento, né? Você está precisando importar uma parcela de combustível. Isso, esse é o grande objetivo. Você deixar de estar trazendo um combustível fóssil, né, numa região distante, né, além do impacto que você tem da própria emissão, você tem impacto de transporte, você tem toda essa, né, parte logística, enquanto você tem, né, um resíduo aqui, né, do lado que está sendo gerado, né, num município, numa indústria, que você pode aproveitar o conteúdo energético. Então, esse é um dos grandes objetivos, né? Você reduz muito o impacto, não só em termos logísticos, de emissões logísticas, né? Mas também do próprio perfil do material. Exemplo de biomassa, você está trabalhando com material carbono, né? Carbono neutro. Sim. E você comentou, então, 2030, a ideia é que 53% seja não derivado, combustível alternativo de petróleo. Hoje, aonde que a gente está? A Verdera, a Votorantim está em 35%. É isso que eu falei, mais ou menos em torno de 35%. Legal, já está num caminho ali, né? Exato. Tem 5 anos aí audaciosos, né? Para chegar nesse... Porque hoje, eu imagino assim que você criar uma cultura, né, para o pessoal da indústria destinar com vocês, municípios, são tudo processos mais morosos para você passar esse conhecimento que tem essa alternativa, né? Você pega, por exemplo, talvez o Paraná, São Paulo, regiões até mais maduras, mas imagino que você deve ter uma barreira cultural desafiadora em outros estados também para explicar esse processo. O Brasil, vamos dizer assim, ele tem... vamos falar assim, a gente tem alguns pilares, né? Primeiro, você falou né, você tem 5 anos para isso, né? Primeiro, você precisa de capital. Então, o Votorantim tem muito claro dentro da sua estratégia, né, o objetivo que a gente quer. E isso né, foi anunciado até há alguns meses. A gente tem um plano de investimento de 5 bilhões na questão de descarbonização e competitividade. Então, esse é o que vai garantir esse plano em termos financeiros, vamos dizer assim. A gente... né, tem feito os investimentos para garantir isso. Segundo, você tem uma questão, né, de legislação. Então, o Brasil ele tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, é uma legislação que tem 10 anos, 15 anos aí de existência, e tem uma série de oportunidades ainda de você efetivamente cumprir a legislação no Brasil. E você tem legislações específicas, né, sejam elas federais, né, exemplo da CONAMA, que é especificamente CONAMA 499, que trata do coprocessamento, né, e você tem legislações estaduais, né, a SEMA, aqui no Paraná, a CIMA. Então, o Brasil tem evoluído na modernização
das legislações, mas ainda com uma série de oportunidades. E o terceiro pilar, né, que você bem comentou, é as pessoas conhecerem as tecnologias mais apropriadas, e o coprocessamento é uma tecnologia que eu diria assim, tem muito a ser divulgada ainda no Brasil, né, para você aproveitar. Então, são 3 pilares que você tem que trabalhar, né, a parte de, obviamente, de investimento, a parte regulatória e a parte, né, vamos dizer assim, dos geradores, né, sejam eles municípios, sejam eles né, uma iniciativa privada, uma indústria, em como ela faz uma gestão mais adequada dos seus resíduos. Mas eu acho que existem, né, quando a gente fala nesses movimentos, seja ESG, sejam, né, movimentos de sustentabilidade, acho que tanto o setor público quanto o setor privado vem ganhando consciência nisso. E as próprias empresas que fazem, a Verdera é uma delas, né, que faz a gestão de resíduo, né, tem um papel de trabalhar esse processo, né, de divulgação e de conhecimento, né, das tecnologias, e a gente fala especificamente aqui do coprocessamento. Não, sem dúvida, porque você pega uma indústria, né? Uma indústria, quando ela destina aquele resíduo dela para aterro, na verdade ela não está livre do passivo, né? Ela é corresponsável naquela destinação durante toda a vida útil do aterro, né? Isso é premissa, quando você está destinando, é premissa de você saber essa responsabilidade. Apesar de poucos empresários saberem disso, a partir do momento, imagina, você fala assim, puxa, vou destinar um resíduo que eu poderia mandar para coprocessamento, para um aterro, e daí acontece algum desmoronamento nesse aterro, algum passivo. Quão solidário eu sou nisso, né? Então, a sustentabilidade ela vem muito voltada também para essa gestão de risco, né? E levando, acho que o resíduo para o coprocessamento, você praticamente vai a zero, né? Você tem a eliminação completa de um passivo ambiental. Exato. Pela tecnologia em si. E como que está hoje o nível de abrangência hoje, principalmente para a indústria? Vocês conseguem atender, por exemplo, tem um raio que vocês conseguem atender da tua base, consegue atender em qualquer lugar e transporta por essas unidades de blendagem, por exemplo? Em termos de localização, hoje a gente opera no Brasil inteiro. Então a gente tem 18 unidades, 18 plantas de cimento que estão aptas, licenciadas para a tecnologia de processamento. Legal. Então, praticamente o Brasil inteiro a gente consegue atender. Questões de distância, depende muito da tipologia do resíduo, né? Você tem resíduos, por exemplo, os resíduos municipais, normalmente você trata localmente, né, do município. Então, se você não tem, né, uma unidade que possa coprocessar, realmente a logística passa a ser um impeditivo, um desafio para isso. Uhum. Os resíduos industriais, quando se fala resíduos perigosos, você consegue, né, atender um raio distante. E, obviamente, tem muito da viabilidade com a indústria, né, de certa forma, está disposta a tratar o resíduo e investir nessa destinação. Então, mas a gente entende que a gente consegue atender hoje uma grande parcela do Brasil pelas nossas operações que estão em 18 localidades. Que tipo, Eduardo, de resíduos perigosos que acabam entrando? Você tem alguns exemplos, você tem resíduos contaminados por óleo, graxas, né? Você tem EPIs, né? Borras. Você tem têxteis, você tem borras, então tem uma gama tintas, óleos, muitas vezes contaminados com algum derivado de petróleo também. Né? Exato. Né? Você tem essas contaminações que, de certa forma, tornam um resíduo perigoso. Aí tem uma classificação técnica do que é um resíduo perigoso, o que não é. Mas uns exemplos simples, né, Nico? É que acho que fecha a conta quando, dependendo do local, né, a pessoa já vai ter que considerar um alto custo de destinação final, seja mesmo para um aterro sanitário, porque o aterro sanitário mais próximo está 200, 300 quilômetros, né, em algumas realidades do Brasil é isso, né? Então, eu acho que essa questão da adaptação regional também é muito interessante, né? E até vocês têm esse case, né? Do caroço de açaí, do casca de babaçu. Então, acho que é muito interessante, né? Se puder falar um pouquinho sobre isso. O Brasil, cada região é uma região. Sim. Então, acho que falo alguns exemplos. A região centro-norte do Brasil, uma região onde você tem, né, uma produção agrícola muito, muito forte. Então, onde, né, o exemplo do caso do case do caso de açaí, todo mundo, né, já
né, já experimentou, né, ou consome o açaí. Mas poucos sabem que 80% do que é produzido vira rejeito. Você só aproveita 20% do fruto. O resto vira um rejeito, né, que é o caroço, né, mas esse caroço ele é uma biomassa que tem lá a sua propriedade térmica. Isso a gente no Pará identificou. O caroço, né, lá eu diria assim, até um problema de saúde pública. Do tanto o volume. Hoje é gerado, né, só no estado do Pará, aproximadamente 1 milhão de toneladas de caroço na produção. 1 milhão de toneladas. Isso pode ser um problema ou pode ser uma oportunidade. A gente entende como uma oportunidade. Sem dúvida. E uma parcela desse caroço ele é utilizado como fonte de energia numa unidade nossa, né, em Primavera, no estado do Pará. Substituindo o coque de petróleo. Então, eu falo, essa é uma das virtudes do Brasil. Né? O Brasil tem né, assim, a gente fala, né, uma pujança agrícola, né, de produção agrícola e de alimentos que pode ser, né, muito melhor aproveitada, né, a parte do rejeito que é gerado nessa indústria, né, de uma forma, seja para, né, geração, né, térmica, que é onde a gente trabalha. Então, isso é uma rota que a gente tem avançado muito forte nas regiões, mas como eu te falei, cada região do país tem, né, você vem para a região sul e sudeste, são regiões mais industrializadas, né? Então você tem a oportunidade de trabalhar os resíduos, né, industriais, os resíduos industriais. E no Brasil inteiro você tem, né, o município, né, nós aqui que geramos o resíduo das nossas residências. Hoje, né, o Brasil gera aproximadamente 80 milhões, mais de 80 milhões de toneladas do resíduo urbano. O resíduo urbano, então, o potencial que você tem, né, óbvio, tem uma parcela que é orgânica, que pode ir para uma outra, né, tecnologia, mas você tem dentro desses 80 milhões uma grande parcela, aí 20% a 25% de materiais que não podem ser reciclados. Né, mas que tem um conteúdo energético que pode ser aproveitado para alguma outra questão, a não ser aterrado. E esse movimento, por exemplo, esse movimento de ESG, de sustentabilidade corporativa, eu acredito que ele também ajudou muito, porque as indústrias, cada indústria tem as suas metas, da mesma maneira que a Votorantim tem a meta de chegar lá a caminhar para uma neutralidade de emissões a longo prazo. As indústrias também têm as delas, né? Cada indústria tem a dela. E também, somado a isso, tem as certificações, por exemplo, de zero resíduo, zero aterro, várias outras que acho que ajudam a fomentar e dar velocidade nessa mudança, né? Como que vocês enxergam assim, essa relação dessas certificações, desse movimento de mercado, assim, puxando, elevando um pouquinho a barra? Acho que tudo ajuda. Eu acredito, né, que o Brasil ainda tem uma jornada nessa direção, né? Se você vai para a Europa, né, isso já é muito mais consolidado, seja em termos regulatórios, seja em termos de consciência empresarial, né, ou consciência da população em geral. Então, eu diria assim, o Brasil tem uma oportunidade gigante, uma janela gigante nessa direção. Isso, obviamente, vem ganhando tração, né, seja por políticas públicas, né, seja por legislações, seja por metas que as próprias indústrias estão se colocando para o tema, né, de sustentabilidade. E a gente, né, acho que tem uma pauta importante esse ano, que é a COP30, que vai acontecer aqui no Brasil. Então, é mais uma oportunidade em o Brasil mostrar, né, o que está fazendo. O Brasil tem... né, a fonte de geração de energia no Brasil renovável. 90% são energias renováveis. Você tem essa oportunidade na parte das biomassas residuais, que a gente não está falando aqui longe disso, não estamos falando de utilizar árvores, desmatamento, não. Você tem uma oportunidade enorme em biomassas residuais que vêm, né, do setor industrial, do processo produtivo, né, para caminhar com um aproveitamento energético. Então, tudo isso se somando, né, junto com a COP, é uma oportunidade de você trazer recurso para o país, né, mostrar isso e trazer recurso, né, dinheiro para cá, para você financiar esses projetos. Então, eu enxergo como uma janela de oportunidade.
né, que nós temos aqui e esses mecanismos, né, sejam políticas públicas, sejam legislatórias, ou seja a questão, né, de políticas das próprias indústrias, tem acelerado esse movimento aqui no Brasil. É interessante, e até, né, coincidência ou não, é em Belém, né, a COP, então tá próximo justo do case aqui que a gente falou, do açaí, né, então acho que a relevância que tem regionalmente tá próximo da Amazônia, tá inserido, né, na Amazônia, então acho que Exato, é o próprio interessante. legado que a COP vai deixar, né, na cidade de Belém. Sem dúvida. Né? Acho Sim. que não só infraestrutura urbana e projetos, né, que vão surgir em função desse evento. E como que vocês demonstram isso a mercado, por exemplo, no cimento? Porque a construtora, eu imagino assim, acho que o principal cliente de vocês é o ramo da construção civil, né? E esse cliente, você já percebe essa cultura optar por uma aquisição mais responsável nesse aspecto ambiental? Porque assim, a gente tem debatido muito assim, certificações de sustentabilidade na área da construção civil, essas demandas, porque é um dos maiores emissores de carbono, se pegar quase todos os mercados, os segmentos, aí a construção civil está liderando, e o cimento é um dos grandes fatores disso, né? E aí quando você tem uma votorante entregando uma solução mais viável, poxa, aquela obra lá que está buscando ser uma obra carbono zero, uma obra sustentável, ela tem que comprar na Votorantim, né? Como que você vê esse mercado aí, essa comunicação? É um mercado que tem crescido muito, né? Antes você comprava cimento, né? Hoje você está comprando um produto que você analisa, né? Tem algumas consultoras que querem entender o ciclo de vida do produto, né? Com certificado. Naturalmente a gente já se preparou para isso, então se olhar alguns produtos nossos tem todo o ciclo de vida estabelecido com certificação, e esses movimentos que você faz, né, seja troca de combustíveis, seja, né, uma adição, vem para isso, né, o mercado de construção cada vez mais tem buscado os selos verdes, e por outro lado isso gera, né, para trás na cadeia movimentos necessários para você atender essa exigência do setor. E o setor de construção é um dos que vem buscando essa transformação, seja por tecnologias construtivas, seja por produtos mais eficientes, e o cimento é um deles. Né? E hoje a gente, de certa forma, a gente trabalha essa frente de certificação dos nossos produtos, analisando o ciclo de vida para poder oferecer um produto que atenda alguma especificação para alguma tipologia de certificação, e isso tem crescido. Acho que é um movimento positivo, como eu falei. Sim. Os próprios setores, né, vão vendo a necessidade, porque o próprio cliente, né, que está lá comprando um apartamento, ele quer conhecer, quer saber a questão, né, de método construtivo, do que né, esse empreendimento gera de impacto, o que ele tem por trás em termos de certificação. Natural, a construtora se prepara e quem são os fornecedores também, né, se preparam para isso. É legal vamos falar, esse ciclo de vida do mercado, né? Às vezes a incorporadora, assim, ela, puxa, será que eu faço um selo de sustentabilidade? Mas você veja, né, que como você trazendo às vezes, incorporadora, construção civil, assim, ela fica, às vezes, uma dúvida, a gente passa muito por isso, assim, nas nossas consultorias, será que eu faço, será que eu não faço? O cliente tem essa... Mas ele sempre está com a visão daquele lançamento, né? E se ele começa a pensar uma questão mais de reflexão também, falar assim, eu fazendo isso, eu puxo o mercado, todos os meus fornecedores a também se desenvolver, a criar uma cadeia de fornecimento mais responsável, vamos falar assim, dessa forma, ele tem uma parcela muito, muito impactante nisso, né? E da mesma forma o consumidor, né? Quando ele comprar um apartamento, uma obra, um prédio comercial, o que for, começar a exigir isso, porque na verdade ele está beneficiando lá desde a indústria, perto da cidade dele, os fornecedores, toda a cadeia ali vai melhorar o ambiente dele. Então é interessante esse ciclo de vida da cadeia ali mesmo do mercado, né? Que pequenas ações, pequenos movimentos podem favorecer esse desenvolvimento mais rápido. Né? Exato. É um mercado que ele
tem mais etapas, né? Mais atravessadores, vamos dizer assim, né? Então você tem a indústria do cimento, aí para construtora, para incorporadora e corretor para chegar naquele cliente final. Então é diferente do você comprar um alimento que não possui tal. É o teu contato direto com a indústria, né? Você já exige da indústria, a indústria se prepara e trabalha. A construção civil acho que é delicada e até, de certa forma, às vezes mais lenta, né? Nesse aspecto, né? De sustentabilidade. Agora que está começando a olhar mais para isso, né? É muito descentralizado, né? Não é um player, é muitos players em muitas regiões. Exato, mas esses movimentos eles começam, né? Seja vindo da indústria, né, que está no início da cadeia, né, seja vindo, né, das construtoras, incorporadoras, que de certa forma começam a se preocupar com isso, exigir da cadeia, né, e a consciência, vamos dizer, talvez em último vem a consciência do consumidor, né, como que ele, né, começa a buscar. Tem algumas coisas que são mais tangíveis, né? Você vai lá comprar um carro elétrico, um carro a combustão, é muito mais tangível, né, essa questão de emissões. Mas acho que a informação que hoje você tem, a consciência, você começa a transpor isso para outros setores. Sim. Eduardo, você comentou, né, que as diferentes realidades do Brasil, né, mas que boa parte da matéria-prima em algumas regiões, assim, sul, sudeste, vem da indústria, né? E quais são hoje as principais indústrias que geram resíduos e que vão para coprocessamento? Tem, assim, alguma... Acho que tem todas, né? Você pega a indústria automotiva, né? Uma indústria que, né? Toda indústria gera, né? Mas é automotiva, indústria alimentícia, né? Indústria de papel e celulose. Eu diria assim, qualquer setor industrial hoje, né? Em manufatura vai ter algum tipo de resíduo, né? Geração, por mais eficiente que você seja o processo, né? E uma parcela desse resíduo pode ter certeza que ele pode ser aproveitado para o coprocessamento, né? Para o aproveitamento térmico. Então, e qual que é a principal diferença do coprocessamento para incineração? Porque acho que o pessoal pensa, putz, o coprocessamento é queimar resíduo, né? Vamos queimar resíduo. Acho que é legal você explicar essa diferença. É uma barreira, cultural. Boa pergunta. Vamos lá. Quando a gente fala assim, eu diria assim, tem duas principais diferenças. Só um parênteses, eu estou lembrando de um cliente nosso, quando a gente orientou ele, tem que destinar certinho aqui o resíduo, né? Um senhor, né? Ele falou, por que eu não posso queimar meu resíduo aqui no quintal da indústria e lá eles queimam? Né? Eu falei, não, é diferente, né? Exato. Então, tem duas principais diferenças. Uma, o fornecimento, por uma questão, né, do processo produtivo, ele tem que operar numa temperatura de 1.500 a 1.700 graus. Então, quando você está numa temperatura dessa, você praticamente destrói todos os componentes. Quando você vai para uma incineração, você está operando ali 600, 800 graus, dependendo, né, da tecnologia. São temperaturas em que você tem questões em que você não consegue eliminar todos os componentes, né, e você tem questões de emissões, dioxinas, furanos, uma série, né, e tem uma questão mais técnica, né, de como que se comporta a queima a 1.500 graus, né, e a queima em temperaturas mais baixas. O segundo ponto, né, a gente já comentou, um processo de incineração, você tem a cinza desse processo, né, de queima. Você tem que destinar essa cinza para algum lugar. Então você tem um passivo ambiental que ele permanece, né, no processo. No caso do coprocessamento, essa cinza, como eu falei, ela é incorporada com a matéria-prima para o processamento. Então você não tem nenhuma geração de um novo passivo nesse processo. E eu diria assim, tem até um terceiro elemento, que a indústria de cimento, né, ela tem um rigor ambiental muito alto, né? Então a legislação para você produzir cimento em termos de emissões, né, a legislação específica da produção de cimento, ela já tem uma série de exigências em termos de filtro, em termos de controles, que de certa forma te beneficiam indiretamente para a tecnologia de processamento e como que você controla as emissões. Então, falando de forma simplista, né, você tem esses três fatores que diferenciam um processo puro simplesmente de você queimar um resíduo, né, incinerar um resíduo e depois você gerar um passivo que você tem que destinar, e você coprocessar, né, um resíduo num ambiente controlado, né, pela necessidade da produção de cimento, né, você está dentro de um ambiente controlado, em altas temperaturas, e onde você incorpora,
né, as cinzas com uma matéria-prima né, no clinker, que é né, que é da onde vem oriundo do cimento. Acaba virando até uma matéria-prima. Vira né? literalmente uma matéria-prima, né, dentro do processo produtivo. Legal. E é um processo que torna um material inerte, né? Como a gente estava falando, tem resíduos perigosos que entram no processo, né? Exato. Em alta temperatura, Em altas temperaturas, exatamente, você inerte, destrói termicamente, né, todos esses componentes. E tem, Eduardo, algum atendimento de obra? A obra gera um volume enorme de resíduos, né? Tá certo que tem muita coisa que reaproveitável, né? Enfim, entulhos, tudo isso hoje o pessoal reutiliza, né? Mas vocês têm, assim, algum caso de aproveitar resíduos de obras, assim, diretamente? Sim, a gente tem alguns projetos com construtoras que se aproveita desde a parte de biomassas, madeiras, né? Dentro, né, de uma obra você tem uma parte de formas, né? De forma, né? Toda, né, em que você pode, às vezes está contaminada com o próprio cimento, concreto, né? E você utiliza isso para, né, para inserir, né, no próprio forno. Você tem a parte de embalagens, né, que é um tema que os próprios sacos de a cimento. gente tem utilizado. Né, fora questões que, né, não tem a ver diretamente com o processamento, mas hoje já tem empresas no mercado, né, a parte de gesso, né, no caso de drywall, de outras tecnologias, mas você utilizar isso para, né, a produção de matéria-prima que vem para a indústria de cimento, né, o gesso é um dos componentes do cimento. E é um material muito sensível à reciclagem, né? Qualquer coisa você já impede a reciclagem do gesso. Exato, né? Mas tem tecnologia para hoje, sim, né? Não, ele é reciclável hoje, mas, por exemplo, se eu umedece ele já não vira mais. Mistura, o pessoal já não pega também. É um material delicado de gestão em obra. E a própria parte de entulhos, que o Brasil acho que ainda tem, né, tem uma oportunidade de caminhar nesse sentido. Tem alguns projetos, né, onde você reaproveita, né, a parte, né, seja de residual né, do próprio concreto, residual né, de alvenaria e de outros componentes, para você produzir agregados, né, que podem ser utilizados de certa forma em algum processo. E como é que funciona na prática? Assim, o pessoal, porque ele tá nas duas pontas com você. Ele está comprando cimento e ele está destinando resíduo. Ele coloca isso na mesma negociação? Não, são coisas, né, são coisas. Eu falo, a Votorantim Cimentos, né, opera toda essa parte, né, comercial dos produtos, seja cimento, sejam argamassas. E a Verdera, né, atua nessa parte da negociação da destinação de resíduos. Então são negócios completamente separados. Mas vocês entregam a solução em conjunto para o cliente, ou não? Não, hoje são empresas separadas. Né? Você tem toda a operação comercial da Votorantim Cimentos que opera, né, e você tem a Verdera que opera essa parte. No máximo ele fala, viu, está começando uma obra lá. Residual. Obviamente você tem sinergias, né? Em todo esse processo, claro. Você tem sinergias, né? A gente como grupo Votorantim, você explora essas sinergias, né? O cliente está lá, você já conhece, já tem um relacionamento comercial, né? Você pode oferecer um outro serviço, né, de tratar os resíduos, né, dele. Então, essas sinergias, com certeza, a gente explora. E nas questões das emissões, quando vocês começaram a fazer o processamento, vocês tiveram exigências do órgão ambiental de aprimorar os sistemas de filtragem de vocês? Ou basicamente já a própria indústria de cimento já era suficiente para... É isso que eu falo, a indústria de cimento, a exigência para a produção de cimento, ela é superior às exigências que você tem hoje, né, para a tecnologia de coprocessamento. Então, obviamente você, né, ao longo dos anos, você vem tendo modernizações, até em tipos de filtros, né? Sim. Você usa uma tecnologia de filtro totalmente diferente do que você usava na década de 90. Então, a tecnologia ela vem evoluindo, e a legislação vem evoluindo, né? Então, todas as nossas operações, elas seguem as legislações para a produção específica de cimento e, obviamente, também as legislações ambientais para a tecnologia do coprocessamento. Mas quando você começa a coprocessar, dificilmente você precisa de uma adaptação muito específica, né, para questões de emissões, porque a fábrica normalmente ela já está adequada, ela já suporta essa questão. A principal adaptação é você fazer essa mistura, esse blend. Você tem a mistura e você tem, né, todo o sistema que a gente chama de injeção, né? O sistema de injeção
para resíduos, né, ou para combustíveis alternativos, ele é um sistema específico. Então, falar para entrar nessa seara, né, você tem sistemas que te permitem injetar diferentes tipos, né? Você tem combustíveis líquidos, você tem que fazer um sistema para combustíveis líquidos. Você tem combustíveis sólidos, né? Você tem que fazer um sistema adequado para combustíveis sólidos. Se você trabalha com resíduo, muito resíduo, a gente, acho que é legal comentar isso, a gente tem uma fábrica, a gente acabou de startar a segunda fábrica na Sudeste, você tem o bypass de cloro, então, que é um sistema específico que ele te permite, né, todo resíduo ele tem um teor de cloro, e o teor de cloro ele é limitado pelo processo de produção de cimento. Então, você também tem um sistema que você investe, que você pode tirar o cloro do sistema, para você poder colocar mais resíduo, né, na rota do coprocessamento. Então, tem uma série de adaptações que você faz no forno para isso, né, por isso você precisa de investimento, ligados mais à injeção, né, e retirada de alguns componentes que te limitam, para você poder ir aumentando gradativamente as tuas taxas. E assim, Eduardo, acho que seja uma obra, né, que tá destinando resíduo, que acho que seria um fornecedor pequeno, assim, né? Como uma indústria. O cara tem uma indústria e hoje ele já tem na conta dele lá, né? Eu estou destinando resíduo aqui, pago isso. Ele consegue falar, ligar para o Verdera, falar assim, viu? Vocês aceitam meu resíduo? Precisa passar por uma análise? Como que funciona esse... Sim, não, a gente tem, né? business? Eu acho que a forma mais simples, né? A gente tem um site, Verdera Solutions, né? Ali você tem como contactar, né, o nosso negócio, né? Tem toda uma estrutura comercial que trata dessa questão. A gente tem uma preocupação, né, importante que é com relação à legislação ambiental. Então, todo o processo, né? Cada estado tem sua particularidade, mas todo o processo de destinação, ele tem que ser licenciado. Ele passa por um processo, né, de análise do que pode e o que não pode, mas existe um time hoje comercial, um time técnico que, de certa forma, orienta, né, essa solução, o que pode, o que não pode, parte documental. Mas a gente tem, né, acho que se alguém quiser mais saber sobre a Verdera, acessa o site lá, Verdera Solutions, a gente tem tudo que a gente oferece de serviço. E também, né, como que você pode contactar, né, todo o nosso time comercial que vai até a indústria e faz essa análise técnica, né, do que é possível e qual documentação, qual licenciamento é necessário. Sim, porque imagino, né, o tanto de resíduos, né, até é difícil elencar, né, quais que hoje entram no processo. Imagino que o potencial de atender vários outros mercados ainda deve ser enorme. Existe, não, né? O potencial, isso que eu falo, o Brasil tem, né, uma oportunidade gigantesca, né, de destinação adequada de resíduos e para N tecnologias. O coprocessamento é uma delas, né, a tecnologia que a gente opera, mas você tem N tecnologias que a gente acredita que são complementares, né? Não existe uma única solução. Você tem um rol de soluções, e o Brasil... com a volumetria de resíduo que é gerada, que seja, né, no ambiente industrial, seja no ambiente municipal, residencial, ainda tem muito para caminhar. Quando a gente sempre faz assim, um trabalho de assessoria, de consultoria, né, para indústrias, para empresas em geral, a gente sempre tem uma grande preocupação que é dar uma orientação de alguma coisa com muita segurança técnica, né? Tem muito projeto hoje em tratamento de resíduo, reciclagem de resíduo, que é muito mais um caráter de inovação, que tecnicamente pode se tornar, mas ele não tem ainda uma robustez para atender aquela, vamos falar assim, aquela demanda ali do mercado. E eu sempre falo assim que para funcionar a sustentabilidade, por exemplo, para uma empresa querer ter um selo lá de aterro zero, querer ter uma evolução nas suas práticas de resíduo, tem que ter na outra ponta empresas também que dão esse suporte técnico e com garantia de fornecimento. Porque tem um pouco de preconceito no mercado ainda dessa questão de sustentabilidade, que é muito inovador, e na verdade não, já tem, você comentou desde a década de 90, né, que vocês já estão atuando nisso, um trabalho extremamente robusto tecnicamente. Então isso que é bacana, assim, não é algo novo, assim, claro que vocês vão aprimorando ao longo do tempo, mas tecnicamente é muito seguro.
também, né? Não é queimar resíduo, é sim ter um controle muito rigoroso, técnico. O órgão ambiental a gente conhece muito bem, é muito diligente nessa questão. Cada autorização é muito burocrática para você conseguir, né? Então, mas para a indústria se dá esse conforto, né? Exato, acho que isso que né, a gente consegue, aí falando um pouco da Verdera especificamente, a gente tem uma tecnologia por trás que é uma tecnologia consolidada, né? Nós não estamos falando aqui de um negócio que surgiu hoje, é uma tecnologia, né, que vem evoluindo, obviamente, né, em função, né, de modernização, toda a tecnologia evolui. Você tem uma questão de garantia de rastreabilidade que a gente fala, ou seja, como que você garante que efetivamente eu estou destinando isso de forma correta, né, ambientalmente correta, e seguindo as legislações, sejam elas federais ou estaduais. Então isso é um processo que a gente, né, tem uma preocupação e garante isso, né, pro nosso cliente. Então eu diria são as duas formas em que a gente busca se diferenciar das outras tecnologias. Né? Bacana. Garantia de destinação e não geração de passivo, e uma questão de rastreabilidade, ou seja, todo o teu processo, né, você tem uma garantia que ele saiu daqui, né, documentalmente ele está ok, licenciado, e ele chegou, né, para a destinação final dentro de um forno de cimento e foi 100% destruído. Bacana. E vocês fazem a coleta também? Sim, todo o processo, né, de legal. ponta a ponta, desde Bacana. documental, logística, todo esse outra, processo. Outra solução legal, porque às vezes o erro da gestão de resíduos está no transporte, né? Pega alguém que não está estruturado ali para atender, né? Sim. E o Eduardo, você sabe assim, se hoje tem algum tipo de incentivo relacionado ao coprocessamento? O que eu quero dizer, por exemplo, para a indústria, ela está destinando para o aterro que está licenciado, está correto, né? Ela está cumprindo a obrigação dela. Mas a gente, até com toda essa conversa aqui, está aprendendo que você tem um dano menor se você destinar para coprocessamento. Ou até eu estava pensando um município, de repente, né? Um município, vários municípios não têm área nos seus limites para aterro e usa municípios vizinhos, né? Você sabe hoje hoje no Brasil não existe, por exemplo, né, nenhum incentivo fiscal para tecnologia do coprocessamento, não existe. Tudo é uma questão de estudar a viabilidade, né? Acho que são trade-offs que, né, fazem parte do negócio, né? Você tem questões, obviamente, econômicas, né, que é importante, né? Todo mundo, no final, né, tem que, a maioria, pelo menos a iniciativa privada, né, e a pública também, você tem que, né, gerar valor para o negócio. Mas se você pode, né, destinar um material, né, você já tem um custo de destinação, você pode destinar isso, né, de forma competitiva para uma destinação mais sustentável, por que não fazer? Acho que tem uma questão de informação, tem uma questão econômica, obviamente, né, e tem uma questão, né, técnica do que é possível e do que não é possível. Sim. Porque hoje, a gente tem por experiência, hoje você conseguir licenciar um aterro sanitário, você está, de certa forma, na contramão hoje né, das questões ambientais, mas é muito complexo, socialmente, principalmente. Eu acho que o conceito, né, o conceito de ecoparks, né, a gente acredita muito nisso. Você ter hoje e você vê empresas do setor se movimentando nessa direção, né, você tem um hub que você trata resíduos, né? O que pode ser reciclado tem que ser reciclado, né? O que pode ser aproveitado para coprocessamento tem que ser aproveitado para coprocessamento. Natural, tem coisas que você, né, tem materiais que você não consegue e vão ter. O aterro é uma tecnologia, né, que é necessária ainda. Que é necessária. E se você faz esse tratamento, né, preliminar, de certa forma você está aumentando a vida útil, né, do aterro, né, que é um tema importante, né, aqui no Brasil. Né, você vê já algumas cidades que tem essa problemática. Falou assim, eu estou com esgotamento no aterro, né, e não tem, ou a outra área fica muito distante, você começa a aumentar custo. Então, acho que a forma mais inteligente é como que você efetivamente
trata o resíduo conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos determina. Né? Ou seja, essa é a forma mais inteligente. Você efetivamente extrair o máximo daquilo em termos de reaproveitamento, em termos de reciclagem, em termos de aproveitamento energético, e obviamente o que não se dá, você tem que dar uma destinação final no aterro. Legal. E, Eduardo, o que tem no mercado assim, de inovação que vocês estão olhando, uma tendência, algum projeto que você possa contar aí que vai ser, de certa forma, aí um lançamento, uma inovação aí da Verdera? Acho que eu comentei aqui um pouco, né? O bypass é uma tecnologia que só a Votorantim Cimentos tem, que te permite, né, te dá uma possibilidade de você agregar muito mais resíduo, então, dentro do forno, e resíduo com mais cloro, então isso abre, né, se olhar na perspectiva do cliente. Então tem resíduos que você pega um PVC, por exemplo, um material que tem muito cloro na composição dele, você acaba ficando limitado, falando, eu não consigo colocar isso dentro do forno. Então, quando você coloca uma tecnologia de bypass, você amplia e abre a possibilidade para, né, setores ou segmentos diferentes também destinarem para, né, para coprocessamento. Então, assim, esse é um exemplo de investimento que a gente está fazendo em inovação. Hoje a Votorantim é a única empresa que tem essa tecnologia aqui, que te permite acessar, né, e oferecer serviço para um setor, né, ou para determinados componentes que não poderiam vir. É um dos exemplos que a gente tem realizado em termos de inovação e que isso, de certa forma, se transporta, né, para o consumidor final, para o cliente final. Né? E fora do Brasil, Europa, Estados Unidos, assim, já é uma prática? As cimenteiras lá já fazem esse processo também? Ou? Europa, né, está muito avançado. Enquanto, né, você fala Europa, você fala de 70% de substituição, né, de substituição térmica, né, em algumas operações. Então, lá, isso por uma questão, né, tanto de legislação e até mesmo de necessidade. Né? Por que isso aconteceu antes lá? Porque você não tinha espaço na Europa. Né? Exato. Então você tinha que buscar formas mais inteligentes de você gerir o teu resíduo. E aí, natural. Mais pelo resíduo do que pela indústria mesmo. Eu falo, é uma conjuntura, que nem você pega, né, a Europa, você tem a questão de taxação de CO2. Né, então, hoje as indústrias também têm uma questão não só de responsabilidade, mas questão de custo. Né, se você tem que se preparar para isso. Então, é uma conjuntura de fatores, né, fatores de espaço, fatores de políticas públicas, né, fatores de como que você trabalha a questão de emissões, o que faz com que, né, a Europa esteja num patamar. O Brasil vai, né, nosso entendimento vai caminhar para isso, né, e as indústrias precisam se preparar para isso. Né, ou seja, né, a taxação de CO2 está sendo discutida, né, e uma hora vai entrar no Brasil. É como que você se prepara para esse processo. Tem estados aí que já estão obrigando, né, inventário de gases de efeito estufa para licenciamentos. Em tese simples, né? Exato. Em tese simples, a renovação da licença de operação já pede, né, inventário de gases de estufa, né? Que assim, para a gente não é algo tão fora da curva, mas para uma indústria que é muito pequena, assim, eles já estão espantados. É fato novo, né? Fato novo, né? Opa, chegou aqui. Né? E também acho que você tem toda a solução ali, né? Os filtros mais eficientes por causa da indústria, tem que agregar, né? Tem que agregar, trazer soluções. Já tá, vamos falar assim, o capital ali já tá, grande parte já está rodando ali por causa da cimenteira. Por que não agregar esse produto? E, de certa forma, o poder público ele tem que até incentivar essa prática aí, mostrando o caminho para aquela região industrial de onde ele está, para falar, ó, vá por aqui que é melhor do que você aterrar. Tem muito problema no Brasil de lixão, de aterro sanitário mal controlado ainda. Então é uma segurança assim, sanitária, né? Esse processo também. Então acho que o poder público também tem que fomentar um pouquinho mais isso aí para dar pelo menos uma solução para o empresário, né? Que tá buscando. Não, e eu acho que até na parte de informação, assim, né? Explicar, é um pouco do que a gente está fazendo aqui também, né? Ensinando, explicar, desmistificando o que é isso. o processo. O Brasil, né, tem uma oportunidade enorme, né? Quando você falou, né? Você tem uma política que tem 15 anos, né? Você ainda tem, né, mais de 40% ainda do resíduo urbano indo para lixões.
Então é como que você, com todos os mecanismos que existem, você efetivamente opera uma legislação federal, né, que é o básico que o país tem que fazer, e por outro lado, como que você vai caminhando para tratar melhor o resíduo, né? Acho que a primeira rota é você pelo menos conseguir destinar adequadamente. O Brasil ainda tem um caminho, básico, né, uma oportunidade de caminhar nessa direção, e é natural, como eu falei, cada estado, né, cada região do país está numa fase. A região sul e sudeste, né, você já tem uma oportunidade de destinar, né, aproveitar melhor isso, seja por ter reciclagem, seja por aproveitamento energético, né. Você pega algumas regiões e ainda você tem que caminhar para o básico, né, como que eu pego o resíduo e levo para um lugar adequado para depois tratar. Bacana. Acho que a gente passou aí deu um overview bem completo. Acho que a ideia aqui também é a gente sempre passar um conhecimento técnico e principalmente de empresas. A gente sempre convida aqui empresas referências nesse setor, tá, Eduardo? E não podia deixar vocês de lado, para dar essa solução para o empresário, para uma indústria, para municípios que tenham um caminho mais sustentável e, fora disso, o negócio de vocês é totalmente sustentável no pilar econômico também, né? Então, acho que quero agradecer aqui o teu tempo com a gente, muito bacana, e desejo muito sucesso para a Verdera e para a Votorantim. Eu que agradeço pelo espaço e fico à disposição. Eduardo, então, obrigado aí pela tua participação conosco, parabéns, né, pelo trabalho, acho que é um trabalho realmente de referência e que acaba se tornando exemplo aí no mercado nacional, né? Então, esse foi o podcast Negócios Sustentáveis. Fique atento aos próximos episódios.